A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar nos Salmos 91. O Salmos 91 é um salmos muito conhecido, é muito citado como salmos de proteção. E, de fato, esse Salmos é um salmo muito poderoso e até o próprio diabo usou esse salmo com a finalidade de tentar a Jesus quando Jesus estava no deserto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a segunda tentação dentre as três que Jesus passou, foi a de ele ter sido colocado no alto de um monte e Satanás, o diabo, disse: Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dele vai dar ordem a teu respeito e para que os seus pés não tropecem em alguma pedra. Essa foi a segunda tentação que Jesus enfrentou e Jesus respondeu a Satanás dizendo que também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então esse salmo é bastante poderoso, não porque o diabo usou ele para atacar a Jesus, mas em razão das declarações que esse salmo faz. Como nós vamos ler aqui no versículo 7, quando fala que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O próprio texto que o diabo usou é um texto poderoso, que o Senhor enviará os seus anjos e eles te sustentarão nas suas mãos para que tu não tropece com o teu pé em alguma pedra. Então esse texto ainda tem o versículo 10, que fala que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhuma praga chegará na sua casa, nenhuma praga chegará no seu trabalho, nenhuma praga chegará no meio da sua família, porque a promessa que está neste salmo fala no versículo 10 que ele vai garantir a proteção da sua casa, da sua família. Deus realizará, e ele já está realizando essa obra de guardar a sua família de todo mal. E nesse dia que eu estou gravando esses salmos, hoje é dia 5 de janeiro, é começo do ano, as pessoas ficam preocupadas com o que vai acontecer nesse novo ano. Nesse novo ano, o que vai acontecer é aquilo que você declarar. Então, o Salmos 91 é um salmo muito bom para que você declare que a minha vida vai ser conforme este Salmo 91. Uma forma de declarar o Salmo 91 na sua vida é orar este salmo em primeira pessoa. Então, aqui no versículo 1 está escrito assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este versículo 1 está trazendo uma promessa que todas as pessoas, todo aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, receberá uma recompensa. Ficará descansado à sombra de Deus. Imagine que Deus é imenso. Ele é realmente grande. Então, diante da grandeza de Deus, se nós tivéssemos que pensar qual é a sombra
que tem sobre Deus, se nós pudéssemos imaginar que o sol viesse sobre Deus para projetar a sombra de Deus, qual seria o tamanho dessa sombra? Qual seria a extensão dessa sombra? Deus é infinito, ele é imenso. A sombra de Deus alcança e toca todo lugar. Então, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, você certamente ficará descansado, porque a sombra de Deus é imensa e alcança a todo lugar. E o que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é o lugar de comunhão com Ele. Aquele que guarda relacionamento diário, relacionamento permanente, relacionamento constante, que está o tempo todo ligado no seu pensamento. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar dentro do seu veículo, você pode estar dentro de um avião, você pode estar caminhando nas ruas, você pode estar fazendo uma caminhada ou até mesmo uma corrida, mas você pode estar com seus pensamentos, dizendo: obrigado, meu Deus, por esse dia, continua comigo nesse lugar, eu te honro e te agradeço por tudo que eu tenho recebido. Toma aquela questão que eu tenho na minha família, esteja comigo nesse trabalho enquanto eu realizo as minhas vendas. Enquanto você caminha com essa intimidade com Deus, você está no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, o que é um esconderijo? É um lugar escondido. É um lugar que só o dono do esconderijo sabe onde é. E é um lugar em que só o dono do esconderijo revela para os seus amigos: olha, aqui está o meu esconderijo. E Deus tem o seu esconderijo para todos aqueles que são seus amigos, aqueles que falam com Ele, aqueles que se relacionam com Ele, aqueles que abandonam a sua vontade para perguntar ao Pai amado, dizendo: o que o Senhor quer que eu faça? E todo aquele que pergunta para Deus o que o Senhor quer que eu faça, recebe como recompensa a resposta. O verso primeiro fala isso, que todo aquele que habita, todo aquele que mora no relacionamento íntimo com Deus, que é o lugar do esconderijo do Altíssimo, certamente ficará descansado, a sombra do Onipotente descansará. O salmista está dizendo: todas as pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo podem descansar na sombra dele, porque ele é fiel. Ser fiel significa que Deus corresponde exatamente àquilo que nós fazemos. Ele não é infiel. O infiel é aquele que você faz o que precisa ser feito, mas ele não cumpre a parte dele, porque ele é infiel. O fiel é aquele que, se você cumpre a sua parte, ele com certeza cumpre a dele. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você não tem tido descanso, coloque as suas causas que têm tirado o teu sono no esconderijo do Altíssimo. Se coloque em oração dizendo: Senhor, eu coloco no seu esconderijo aquilo que está me perturbando e me inquietando. Certamente você encontrará descanso em Deus. Mas como eu estava falando sobre orar
estes salmos em primeira pessoa. Veja que os salmos está escrito em terceira pessoa. Ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem uma outra versão que fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ore este salmo declarando da seguinte forma: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho intimidade com Deus. Então eu tenho certeza que eu posso ficar descansado à sombra do Onipotente. Orando assim, em primeira pessoa, você está tomando o salmo para que ele se realize na sua própria vida. Você pode fazer essa oração como uma intercessão por alguma pessoa que precisa da proteção. Nesse caso, você pode orar usando o nome da pessoa. Se a pessoa se chama, por exemplo, João ou Maria, você pode dizer assim: a Maria habita no esconderijo do Altíssimo. E a Maria pode descansar à sombra do Onipotente. Então essa é uma forma de você fazer com que o texto desse salmo se materialize na proteção daquela pessoa por quem você faz a intercessão. Essa oração da palavra em primeira pessoa faz com que a palavra seja sua, faz com que a palavra se realize na sua vida. Então você pode prosseguir no versículo 2 dizendo: eu direi do Senhor, eu vou dizer a respeito de Deus, que Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele eu confio. O texto aqui está no futuro. Nele eu confiarei. Mas quando eu oro em primeira pessoa, eu falo, nele eu confio nele agora, porque eu sei que ele é fiel. Eu não vou confiar nele no futuro, eu nele confiarei. Eu confio nele agora. Ele é o meu Deus. E se ele é o meu Deus, ele sendo o Criador dos céus e da terra, eu não tenho que ter medo de nada. Quantas vezes nós ficamos com medo, preocupados em relação ao que uma pessoa pode fazer em relação a nós, mas eu não tenho que ter medo. Mas a pessoa ocupa o cargo de tal e não sei o que, não interessa, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser a pessoa mais poderosa da terra. A Bíblia fala que o anticristo vai governar sobre toda a terra por um tempo. Mas vai ser apenas por um tempo, porque no tempo determinado ele será lançado no lago de fogo. A Bíblia fala que Satanás quis se levantar contra Deus e ele foi derrubado do céu com todos aqueles que apoiaram a ele. Se Deus pode lançar o anticristo que vai governar a terra inteira no lago de fogo, e se ele lançou Satanás do céu com os anjos que o apoiaram, quem é o presidente dos Estados Unidos, ou quem quer que seja, pode ser o rei, o príncipe da Inglaterra ou de qualquer outro país que seja poderoso. Quem é o homem para que você venha ter algum medo? A Bíblia fala que Moisés era apenas um escravo quando ele voltou para conversar com Faraó e dizer que era em nome de Deus que ele buscava a libertação dos hebreus da terra do Egito. Na época de Moisés, o Egito era os Estados Unidos daquela época. Era a maior civilização daquele tempo.
E Deus disse para Moisés: vai diante de Faraó e fala para ele que eu quero que o meu povo seja liberto. E Faraó disse o que para Moisés? Vocês não sairão dessa terra. Mas o que a palavra nos revela? Que no final, Faraó teve que liberar o povo de Israel e eles carregaram muito ouro e um grande tesouro quando saíram da terra do Egito. Eles saíram carregados de prosperidade daquela terra, porque o Senhor é Deus e Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus que resolve todas as tuas causas. E o que você precisa agora para resolver essa ansiedade e preocupação é se colocar, como diz o versículo 1, no esconderijo do Altíssimo. Porque se você habitar e morar no esconderijo do Altíssimo, na intimidade, no relacionamento e na amizade com Deus, Ele vai trazer você para perto dele e vai dizer: descansa na minha sombra, meu filho, porque eu sou o teu Deus. Então, quando o versículo 2 fala assim, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, significa, quando eu passar por qualquer situação que faça com que eu fique preocupado, eu vou olhar para a situação e eu vou dizer, essa situação não é nada, porque o meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. O Salmos 24, no versículo 1, fala que do Senhor é a plenitude da terra, o céu, a terra e todos os que nela habitam. Então, se Deus é o dono da terra, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra e o dono de todos os que habitam na terra, Ele é também o dono daquela pessoa que está se colocando no teu caminho e dizendo que é maior do que você e que vai fazer algum mal para você. Então diga, Ele é o meu Deus. Dizer que Deus é o seu Deus significa dizer que você descansa na sombra dele e que você não tem com o que se preocupar. Ele é o meu Deus. Ele é aquele que realmente é Deus. Ele é o meu refúgio. O refúgio é um lugar que você descansa depois que você correu muito tempo. Quando você está em uma rodovia de alta velocidade, existem alguns trechos que se chamam refúgio, que são aqueles lugares em que você pode estacionar para resolver alguma coisa no meio do percurso. Então, às vezes, você está correndo muito na sua vida e de repente você está cansado. Mas Deus está aqui nesse salmo dizendo que Ele pode ser o teu refúgio. Você pode parar nessa correria e dizer, Deus, qual a nova rota? Qual o melhor caminho? Eu estou no caminho correto ou eu preciso encontrar uma nova direção? E Deus vai dizer a você, agora vai por aqui. Agora eu estou mudando a sua trajetória para uma outra pista. Ele é o meu refúgio. Ele certamente responde quando você pergunta para ele. Ele é a minha fortaleza. O que é uma fortaleza? Uma edificação com várias proteções para garantir que o exército inimigo não vai atingir o seu povo. Isso é uma fortaleza. Então Deus, ele é também a sua fortaleza. Quando você vai até ele, ele fala, entra na minha fortaleza, que ela está coberta de portas em que o seu inimigo não vai conseguir passar para te alcançar, porque
Eu sou a tua fortaleza. E por esse motivo o salmista fala, e nele eu confio. Eu confio nele porque eu confio nele. Porque eu sei que ele é o Criador dos céus e da terra. Que ele tem todo o poder. Então eu posso descansar, eu posso confiar nele. Versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se o teu inimigo olhar para você como se você fosse um passarinho, dizendo, vou armar aqui uma cilada e ele vai cair aqui, o Senhor te livrará. Orando este versículo 3 em primeira pessoa, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e ele me livrará da peste perniciosa. A peste perniciosa pode ser uma doença, uma praga, que de repente pode atingir muitas pessoas, mas ele guarda a tua saúde, guarda a tua vida. Ele derrama a proteção para que você não seja atingido. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Aqui, Deus fala como se ele fosse uma mãe. A mãe que protege os seus pintainhos, que estende as asas, estende as suas penas para proteger os seus filhotes, os seus pintainhos. O Senhor é como essa galinha que estende as suas penas para proteger os seus pintainhos. A sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, a verdade de Deus é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O espanto noturno são aqueles pensamentos que assolam a mente, são as setas que muitas vezes o inimigo lança, gerando preocupação sobre o amanhã. Você está na sua casa, dormindo, e de repente vem uma grande preocupação. Amanhã você vai ser demitido. Amanhã aquela pessoa vai fazer isso para você. Quando esses pensamentos vierem de noite como um espanto sobre a sua vida, você deve dizer, e daí? O Senhor é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Diga o versículo 2. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nem seta que voe de dia, porque a seta, que pode ser um acidente que poderia acontecer sobre a tua vida, ele dá o livramento para a sua vida. Versículo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Veja, Deus livra da morte. Esse versículo 7 é muito conhecido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Verso 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Muitas vezes pensamos que aquele que faz o mal não recebe a recompensa por aquilo que faz, mas Deus promete que tudo aquilo que você semeia, você colhe. E aquele que é justo certamente vai contemplar a recompensa dos ímpios. A justiça de Deus.
9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Orando em primeira pessoa, porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Eu moro no Altíssimo. 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui está a promessa. Nenhuma praga, nenhuma coisa de mal vai chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo quando você está dirigindo. O Senhor guardará e te livrará de todo mal e de toda praga. Porque, versículo 11, aos anjos dele, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Onde quer que você esteja, por mais que você esteja rodeado dos seus inimigos. No Salmos 27, está escrito que o Senhor guarda aqueles que estão com ele no seu pavilhão, no seu tabernáculo. E no versículo 1 desse Salmo 91, você que habita no esconderijo do Altíssimo, você está escondido por Deus. Então, em todos os teus caminhos, por você estar escondido nele, ele te guardará. Versículo 12, eles, aqui está falando dos anjos, os anjos do Senhor, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 13, pisarás o leão e a áspide. Áspide significa cobra, significa serpente. Tem algumas versões que falam pisarás o leão e a serpente. Então, pisarás o leão e a serpente. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O que esse versículo 14 está dizendo é: porque me amou com tanto carinho, também eu o livrarei. Poloei, ou seja, o colocarei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha a promessa do versículo 15. Quando eu invoco o Senhor, quando você que mora no esconderijo do Altíssimo, que mora na comunhão com Ele, que tem relacionamento com Ele, quando você abre a boca e invoca o nome dEle, Ele te responderá. Ele estará contigo na angústia. Ele te livrará e Ele te glorificará. Glorificar significa Ele vai dar a glória dEle para você. E a glória de Deus está em derramar a salvação, em derramar a proteção, em derramar o livramento de todo mal. Ele vai estender a glória dele sobre você e você vai receber o livramento, a proteção. Vai ser colocado no alto retiro, como diz o versículo 14, e o mal vai passar por você, mas não vai te atingir. 16. Dar-lhe-ei abundância de dias. A promessa de Deus aqui. Se você anda no esconderijo do Altíssimo, se você anda no relacionamento íntimo com Deus, se você realmente ama a Ele com carinho, Ele vai dar a você longevidade, abundância de dias, porque a morte, a mortandade que assola ao meio-dia não vai te afetar. No momento da angústia, Ele vai estar com você. A seta que voa de dia, como nós lemos no versículo 3, não vai te atingir. Quando ocorrerem situações terríveis, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita,
Ele vai guardar a sua vida. Enquanto não for o teu tempo, Ele estará guardando e protegendo você de todo mal. Ele dará abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Deus, ele vai dar a longevidade e ele mostra a salvação. Ele revela, ele mostra o livramento que ele dá a você. Essa é a meditação em Salmos 91. Um Salmos que deve ser orado de maneira constante para proteção e livramento de todo mal. Mas não deixe esse salmo apenas aberto na sua casa. Decore esse salmo. Tenha ele no seu pensamento. Repita ele em primeira pessoa. Diga: eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as penas dele, e debaixo das asas dele eu estou seguro. A verdade dele é o meu escudo e é o meu broquel. Eu não temo espanto noturno, eu não temo nenhuma seta que voe de dia, eu não temo nenhuma peste que anda na escuridão, e eu também não temo a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão do meu lado e 10.000 na minha direita, mas eu não vou ser atingido. Com os meus olhos eu vou ver a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal vai me acontecer, vai me suceder, e nenhuma praga vai chegar na minha casa, no meu carro, no meu trabalho, nem na vida e nem na casa dos meus familiares, porque os anjos de Deus vão receber ordem ao meu respeito e vão me guardar em todos os meus caminhos. Eles vão me sustentar nas mãos deles, para que eu nunca tropece em nenhuma pedra. Eu vou pisar o leão e a áspide. Eu vou calcar nos meus pés o filho do leão e a serpente, porque eu encarecidamente amo ao Senhor. Também o Senhor me livrará. Ele me livra e me coloca no alto retiro, porque eu conheço o nome do Senhor. Eu invoco o nome dele e ele me responde sempre. Eu estou e Deus está comigo na angústia. Ele me livra e ele me glorifica. Ele me dá a abundância de dias e me mostra a salvação dele todos os dias. Orando em primeira pessoa, nós estamos nos apoderando desse salmo e dessa palavra sobre a nossa vida. E você pode também orar intercedendo por alguém, colocando o nome dessa pessoa e orando pela pessoa que você quer que seja alcançada por este salmo. Quando você ora colocando o nome daquela pessoa em relação a este salmo, você está fazendo com que essas promessas se realizem na vida daquela pessoa que você quer interceder. Deus abençoe a sua vida. Receba a paz, a graça, a iluminação e a revelação do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo sobre a sua vida hoje e sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe